Olá, vamos falar hoje de um assunto que, olha, confunde muita gente e pode custar bem caro. Qual a diferença real entre ter a escritura de um imóvel e ter o registro dele? Parece a mesma coisa, né? Pois é, mas a verdade pode surpreender e muito. Para a gente começar, já vou jogar uma pergunta no ar. Pensa só na situação. A pessoa pagou pelo imóvel, está com a escritura na mão e mesmo assim legalmente não é a dona. Parece um absurdo, certo? Mas acontece. E é exatamente essa armadilha que a gente vai desvendar hoje. E o grande problema é que muita gente só se dá conta dessa diferença do pior jeito possível, quando aparece uma briga na justiça ou uma dívida antiga do vendedor bate à porta. Entender isso não é só um detalhe técnico não, é sobre a segurança de um patrimônio. Então, vamos começar pelo começo, pelo documento que todo mundo conhece e acha que resolve tudo, a escritura. O que ela significa de verdade? Bom, a escritura pública é aquele documento oficial, feito lá no cartório de notas, que formaliza o acordo. Pensa nela como se fosse o contrato final, aquele que sela a negociação entre quem vende e quem compra. E para que ela serve, então? Basicamente, a escritura prova que um acordo foi fechado, define o preço, as condições, tudo certinho. Ela tem valor legal para provar que aquela transação aconteceu. É como se fosse a certidão de nascimento do negócio. Agora, atenção porque aqui vem o pulo do gato. Apesar de ser super importante, a escritura sozinha não transforma ninguém em novo proprietário de um imóvel. Ela só prova que a compra foi combinada. A transferência de dono mesmo, isso é outro passo. E é esse passo que nos leva ao que realmente importa quando o assunto é ser dono, o registro. É aqui que a mágica acontece de verdade. O registro de imóveis é um ato totalmente diferente, feito em outro lugar, o cartório de registro de imóveis. É nesse momento que o nome do novo dono é oficialmente anotado na matrícula do imóvel, que é tipo o RG da propriedade, sabe? É o documento que conta toda a história dele. E olha, se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é esta. É só depois que o registro está feito que a propriedade passa de uma pessoa para outra de verdade, perante a lei. Antes disso, legalmente, o imóvel ainda pertence ao antigo dono. Colocando-o lado a lado fica bem claro. A escritura, ela formaliza o acordo. Já o registro, ele transfere a propriedade. Um prova que o negócio existiu, o outro te torna o dono de fato. São dois passos que se completam, e um não funciona sem o outro. Isso não é uma dica ou uma opinião não, tá na lei. O nosso Código Civil é direto e reto. A propriedade só se transfere com registro no cartório de registro de imóveis. A frase, quem não registra não é dono, é forte assim de propósito, para não deixar nenhuma dúvida. Certo. Então quais são os perigos reais de parar no meio do caminho só com a escritura na mão? Acredite, os riscos são grandes e bem sérios. Se o registro não for feito, o imóvel continua no nome do vendedor. E o que isso quer dizer? Que ele pode ser penhorado para pagar dívidas desse vendedor. E quem comprou vai ter uma dor de cabeça enorme se quiser vender o imóvel no futuro. Em casos piores, dá para perder todo o dinheiro investido. Vamos desenhar um cenário que acontece muito mais do que a gente imagina. Uma pessoa compra um imóvel, paga tudo direitinho, vai no cartório de notas, assina a escritura. Com aquele papel na mão, sente aquele alívio de pronto, acabou. E para por aí. E o resultado dessa história tão comum é esse. Mesmo tendo pago cada centavo e tendo um contrato formal, legalmente a propriedade ainda não foi transferida. O passo mais crucial de todos ficou para trás. Para a gente fechar, vamos resumir tudo isso numa regra bem simples, fácil de lembrar, é a regra de ouro para garantir a segurança de um imóvel. É isso. Se for para gravar uma única frase de tudo que a gente conversou, que seja esta. A escritura comprova o negócio, mas é o registro que garante a propriedade. Um documento sem o outro deixa tudo incompleto e perigoso. E com isso fica uma reflexão final. A documentação do imóvel está de fato em dia? O passo mais seguro é sempre checar a matrícula atualizada e ter certeza de que o registro está lá bonitinho. Porque no fim das contas, segurança e propriedade caminham sempre juntas com o registro.